Quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Neemias. O livro de Neemias, capítulo 1. A gente vai ler o início da história desse homem de Deus. A gente está começando uma nova série. A gente quer conversar sobre uma nova visão para a igreja que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo com a liderança da igreja. E essa visão ou esses princípios têm sido chamados no nosso ambiente denominacional de igreja multiplicadora. E a gente entende isso como interessante. Eu quero compartilhar essa história de Neemias e tentar absorver para nós o que faz sentido de Neemias para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Neemias capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos locais mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. O que está acontecendo aqui na história de Neemias? Na Bíblia hebraica, a história de Neemias é uma continuação ou é uma junção junto com a história de Esdras. Alguns estudiosos vão dizer que, inclusive, provavelmente é o mesmo autor que escreve a história de Esdras e escreve a história de Neemias. Provavelmente o próprio Esdras pode ter escrito as duas histórias. É o mesmo contexto. E qual é esse contexto? O reino há muito que havia se dividido, o reino de Israel. Já havia Israel ao norte, Judá ao sul. E dentro dessa divisão, houve uma total destruição dos dois reinos. O reino do norte primeiro, inclusive. Mas depois, o reino do sul com os babilônios. Foram pelo menos 70 anos de cativeiro babilônio. Então o Império Babilônio devastou todo o sul de Israel, devastou toda Jerusalém, devastou a capital, destruiu o templo,
levou pessoas escravizadas, levou, por exemplo, Daniel e seus amigos que ficaram lá na corte do rei Nabucodonosor, mas levou também Jeremias e dentre outras pessoas, uma geração toda uma população foi levada embora para o cativeiro babilônico. Depois do domínio babilônico, há um período de volta, depois dessa destruição. E esse período de volta é capitaneado por Esdras e Neemias. Eles estavam fora. Talvez eles tivessem inclusive já nascido fora. Não dá para saber exatamente se eles nasceram em território de Israel ou se eles nasceram fora. Mas eles tinham Judá e especialmente a capital Jerusalém como o lugar do coração deles. O lugar dos seus antepassados, o lugar onde estava o templo do Senhor, o lugar onde era o lugar do povo de Deus. E ele se preocupa com isso e pergunta aos seus irmãos e amigos que trouxe notícias de lá. E as notícias eram muito ruins, porque eles disseram que aqueles que haviam sobrevivido ao cativeiro, claro, muita gente morreu no cativeiro, mas aqueles que haviam sobrevivido estavam lá em grande sofrimento e humilhação, porque os muros estavam derrubados, as portas tinham sido destruídas. Havia um cenário de desolação em Judá. E Neemias ensina muitas coisas para nós. E uma das coisas que Neemias mais ensina para nós, em primeiro lugar, é que as pessoas que fazem diferença no mundo são pessoas que se importam com certos cenários negativos. O que eu quero dizer com isso? O Neemias, ele tinha um cargo importante na corte e no palácio do rei. Está aqui o contexto de que ele era copeiro do rei. Era alguém que servia a mesa do rei, era alguém que trabalhava com a comida e com a bebida do rei. Ele poderia estar pouco se lixando para Jerusalém, ou para o templo, ou para as pessoas que estavam ali. Porque ele tinha o seu emprego, ele tinha o seu lugar seguro, ele tinha a sua condição de vida, que para um estrangeiro, para alguém que tinha tido o seu país praticamente devastado e destruído, ele estava muito bem, ele estava ok, não precisava se importar, mas ele se importa. Eu sei que com o excesso de informação que nós temos e o excesso de má notícias que nos chegam, é difícil a gente dar conta de se importar com tudo. E se a gente for se importar com tudo, a gente vai adoecer. Eu lembro na época da pandemia da Covid-19, teve uma hora que eu não suportava mais assistir TV. Porque os números de mortos, os números de pessoas doentes, os dados alarmantes, o cenário todo, era tão doloroso que ficar assistindo aquilo era mais angustiante ainda. Causava mais medo, mais apreensão, mais ansiedade. Então às vezes a gente precisa parar até um pouco de tanta informação. Mas por outro lado, nós não podemos querer nos imunizar do que acontece ao nosso redor. Nós não podemos também cair num outro extremo, de ficarmos muito blasé, muito com cara de quem está acima do bem e do mal, e não se importa com as notícias que nos chegam, das situações e das pessoas. Porque se a gente não se importar com nada e com ninguém,
Então, o que a gente está fazendo nesse mundo? E quem é o Senhor que a gente está seguindo? Paulo vai dizer que para algumas pessoas o Deus é o próprio umbigo, porque são de fato pessoas que só se importam consigo mesmas. Então é uma idolatria do ego, é uma idolatria de si, é uma idolatria da própria vida, de só se importar consigo mesmo. Isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno, isso não combina em nada com o Evangelho de Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar e observar como estão as pessoas ao nosso redor e o que isso nos diz respeito. Como é que a vida das pessoas ao nosso redor nos afeta e nos importa. E isso aplicado inclusive à nossa vida comunitária como igreja. O que acontece na nossa igreja que nos diz respeito? Ou que não está acontecendo, mas que deveria acontecer. Mas que para tanto, nós temos de nos importar. Nós não podemos ser apenas protocolares com as nossas relações. E eu sei que esse protocolo de relacionamento, ele é muito padrão do nosso tempo e talvez da nossa cidade, né? Talvez você não saiba nada a respeito dos seus vizinhos, como eu não sei a respeito dos meus, confesso. É só bom dia, boa tarde, boa noite. Eu moro hoje num condomínio grande, quanto maior é mais difícil ainda, né? As interações, ou as demandas, ou as preocupações uns com os outros. Mas essa semana até vivi um episódio meio constrangedor, mas que eu achei bonito, porque o meu filho acordou mal-humorado, atrasado para ir para a escola, a esposa para ir para o trabalho, né? Aquela coisa ali, 6:30 da manhã, porque a Cris entra às 7 no trabalho, e o Estevão entra até 7:30 na escola. E aí aquela pequena confusão ali, 6:30, 6:40 no corredor, e eu peguei o Estevão no colo para chamar o elevador, e ele começou a gritar: mamãe, 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 eu quero a minha mãe. A vizinha saiu, assustada, com o olho cheio de remela, assim, meio sem enxergar direito. Ai, que susto, eu achei que ele estava perdido, porque de fato ele estava dando um grito, como se tivesse assim, sozinho, com a mãe desaparecida. A mãe só estava fechando a porta de casa e eu só estava com ele na porta do elevador. E essa vizinha morava em frente ao elevador, né? Então eu fiquei pedindo mil desculpas e sobrevivemos todos. Mas eu achei interessante depois do constrangimento inicial, né? Eu achei interessante aquela vizinha se importar com uma criança no corredor do prédio, chamando pela mãe. Eu moro num condomínio que tem uns 4.000 moradores. É um negócio gigante, são 4 torres enormes, então é muita gente. E ninguém vai dar conta de se importar com todo mundo, e cada um ali na sua agenda, na sua correria, na sua demanda. Mas eu achei interessante aquela vizinha imaginar que talvez uma criança precisava de ajuda e estava ali naquele corredor. São 8 apartamentos em cada andar. Então tinha mais 7, provavelmente o Estevão acordou todo mundo. Mas só foi uma que foi lá ver o que estava acontecendo. E eu fiquei me perguntando até se eu iria fazer isso. Ou se eu imaginaria, daqui a pouco a mãe atende ele. Daqui a pouco os pais dele acham ele aí por esse corredor por aí. Sabe, essa coisa de se importar, de se implicar, de dizer isso aqui me afeta, me diz respeito, e eu posso e devo fazer algo sobre isso.
E a visão, a inovação, a contribuição com algo, nasce de uma preocupação. Uma preocupação, num sentido equilibrado, é se importar. O que está acontecendo em Jerusalém? O que está acontecendo com as pessoas que estão lá? As pessoas têm trabalho, as pessoas têm comida, as pessoas têm bebida, as pessoas têm onde morar, com o que viver. Como é que elas estão? Como é que elas estão lá? Como é que estão as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja? Como é que elas estão? Elas precisam de algo que eu possa oferecer? Há uma contribuição que eu posso dar? Posso ajudar alguém? Porque é isso que Neemias faz, e quando ele ouve que as notícias não são boas, ele senta e ele chora. Eu sou meio ruim de chorar, a Cris fala que eu não tenho coração. Não sei, eu acho que eu ainda tenho. Mas às vezes a gente tem que sentar e chorar. E eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você chorou? Hoje de manhã, né? Calma, não vale chorar por time de futebol, tá? Não vale chorar por time de futebol. Estou falando de coisa importante, assim. E mais, no caso de Neemias, ele não chorou por si, ele chorou pelos outros. Coisa rara, né? Porque ele estava bem, ele estava com a vida ok, estava como estrangeiro, estava em outro território, mas ele estava servindo no palácio do rei. Então, dentro daquele cenário, estava de boa. Com certeza ele tinha um bom salário, uma boa cama para dormir, uma boa condição de vida ali. Não precisava se importar com nada, nem com ninguém, fora da sua própria vida. Mas ele ouve as más notícias daquele outro lugar, daquelas outras pessoas, talvez ele conhecia, mas talvez não, mas que lhe dizia respeito enquanto povo, enquanto nação, enquanto sentimento de pertencimento étnico, de fé, porque o povo judeu é uma raça, mas é também uma religião, né? E essas coisas são muito próximas. Ele senta e chora por dias. Chora, ora e jejua por dias. Quem é blasé não tem essa capacidade empática. Quem é blasé diz: não tem nada com isso. Isso daí não tem nada a ver comigo. Deixa eu tocar minha vida aqui. Isso daí é problema deles. Mas o Neemias é alguém que senta e chora, e se dói com a dor do outro. Mais uma vez eu digo, absorver todas as dores desse mundo será impossível e vai te adoecer. Mas absorver nenhuma dor de ninguém vai fazer de você uma pessoa muito blasé, muito mesquinha, muito egoísta, só se importando consigo mesmo. Então é necessário buscar um equilíbrio nessas pontas, de observar o mundo ao nosso redor, de observar as pessoas ao nosso redor, e perguntar sinceramente:
como elas estão. O que elas estão passando. E se elas estão passando momentos de tristeza e de dificuldade, é bom e importante que a gente sente, ore e chore, talvez, a dor delas. Lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Mas se você não se importar, você não vai nem ficar sabendo. Se você não se relacionar com as pessoas, se você não parar para olhar no olho delas e de fato perguntar o que elas estão sentindo, como elas estão, e esse como elas estão ser mais do que protocolo. Eu tinha um pastor, o Claudinho, o Darlan conhece bem. Ele perguntava, você está bem? Aí eu falava, tô. Ele falava, mas se não estivesse bem, você me diria? Era uma boa, né? Porque muitas vezes falava, então deixa eu te dizer. Porque de bate pronto, o nosso, você está bem? Ou está tudo bem? O nosso bate pronto é, está tudo bem. Muitas vezes não está, mas a gente sabe que é uma coisa assim meio do protocolo da educação cotidiana, né? E na correria do dia a dia, é possível que a gente realmente não tenha esse tempo. Mas com algumas pessoas da nossa vizinhança, ou com algumas pessoas da nossa família, ou com as pessoas aqui da nossa família da fé, na nossa comunidade de fé, é possível e é necessário que a gente se importe de alguma forma. Que a gente consiga olhar no olho e saber, está bem mesmo? Ou há algo que eu preciso saber sobre você, até para que eu possa orar por você. E é isso que acontece com Neemias, e é o que tem acontecido nas nossas conversas com o nosso time de liderança da igreja, que a gente tem buscado meios de buscar um método, uma ferramenta, um caminho que propicie relações mais profundas, conexões mais empáticas, para além do domingo de manhã. Porque o domingo de manhã é pouco para fazer tudo. Para a gente aprender lá nos estudos bíblicos, para o pessoal do louvor ensaiar, para as meninas do café arrumar as coisas, para o pessoal da técnica se ajustar, para a gente dar conta de fazer o culto acontecer. É tudo muito rápido, e alguns de nós que chegam bem cedo, chegam cheios de tarefa para executar, e outros que chegam depois, chegam com foco no culto. A música começou, vamos cantar, vamos louvar, agora o pastor está pregando, vamos silenciar para ouvir, e daqui a pouco acaba e vamos todos embora, porque a gente vai para outros compromissos, ou vai almoçar e vai fazer outras coisas, ou vai viajar. Aqueles que moram mais longe vão ainda pegar a estrada, né, Isa, de volta para casa. Mas a gente precisa construir um caminho, e essa foi a dor com que eu terminei o ano passado com relação à igreja, que era assim, como é que a gente tem que fazer alguma coisa que propicie espaços de troca intencionais, de relação, para que isso aconteça, para que a gente saiba efetivamente da vida das pessoas, para que a gente possa se importar com elas, se alegrar com elas, mas também chorar com elas. E a gente tem buscado trabalhar isso, para que a gente retome os pequenos grupos, retome um caminho relacional mais profundo, e que conecte todos nós a uma pequena comunidade, onde
as conversas profundas possam acontecer e a gente possa cuidar uns dos outros, se importando de fato uns com os outros. Porque é isso que Neemias faz. E fazendo isso, ele passa a orar, passa a confessar pecados seus e do seu povo, passa a retomar a história, passa a lembrar lá de Moisés lá atrás, lá da libertação do Egito. E mais adiante, ele vai fazer um caminho de volta para Jerusalém, vai se articular com toda a sua competência, com seus relacionamentos com o rei, com seus relacionamentos com outras pessoas, vai mobilizar um tanto de gente de várias formas diferentes para reconstruir Jerusalém, para reestabelecer os muros daquela cidade, para reestabelecer a fé, para reestabelecer a cultura, para reestabelecer os empregos. E é um processo de verdadeira reconstrução, que vai culminar com Zorobabel reconstruindo o templo, e a cidade voltando a ser habitada, porque nesse momento Jerusalém era quase uma cidade fantasma, detonada e devastada. E quem estava lá não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde trabalhar, não havia absolutamente nada. Com Esdras, Neemias, depois com Zorobabel, há um caminho de volta, um caminho de reforma, de reconstrução, e por aí vai. Mas toda essa reconstrução, toda essa reforma, toda essa revitalização, toda essa transformação daquela cidade, e não é só daquela cidade, mas é uma cidade que é marco de uma religião, de uma fé, de um povo, e é a capital de um país, inclusive, necessitou de alguém que estava atento ao outro, e de alguém que estava se importando com o outro. Eu sei que você pode pensar assim, mas eu tenho tanta coisa para me preocupar comigo. Eu já tenho a minha casa, eu já tenho a minha esposa, o meu esposo, eu já tenho meus filhos, eu já tenho N coisas aqui para eu me preocupar, e você está dizendo para eu me preocupar com o outro também? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, porque nós não podemos ficar ensimesmados. Nós não podemos nos ilhar e nos preocupar somente com a gente mesmo. Isso é muito egoísta. Isso é muito pequeno. É lógico que se você estiver vivendo um momento de grande crise pessoal, talvez você só vai dar conta de si. Se a sua família estiver mergulhada no momento de crise, talvez você só vai dar conta da sua família. E ok, porque esse é o momento. Agora, se na sua vida inteira você não sabe sobre ninguém, você não se importa com ninguém, e nada na vida de ninguém ao seu redor te afeta, te faz rir ou te faz chorar, te faz celebrar ou te faz entristecer, aí temos um grande problema. Aí temos um grande problema. Um problema de egoísmo. Um problema de ser alguém que não se importa. E uma das grandes libertações do Evangelho é nos libertar da gente mesmo. É nos libertar do nosso egoísmo, é nos libertar do nosso isolamento. É nos libertar de uma condição onde a gente acha que de repente a gente é o centro do mundo, ou a gente é a única coisa que importa para nós no mundo. Quando o Evangelho é necessariamente amar a Deus e amar o próximo. Quando a história do Evangelho é necessariamente um Deus que encarna e que morre por uma humanidade inteira. Quando o nosso Senhor
diante da morte do seu amigo Lázaro, ele também chora. O nosso Senhor, diante da destruição do templo que ele previu e profetizou em Jerusalém, ele também chora. Ele também lamenta, ele também se entristece. Ele também experimenta raiva quando ele chega lá no templo e vê aquela corrupção toda no templo. Jesus não é blasé. Jesus não é alguém que passou por esse mundo sorrindo, acenando e foi. Não, ele viveu, ele conviveu com dor, com sofrimento, com choro, com festa, com alegria. Criou vínculos, teve amigos, sofreu e chorou com esses amigos, sofreu traição de amigos. Ele viveu, ele não se imunizou das condições reais da vida, das pessoas e das circunstâncias ao seu redor. Então, é fundamental que a gente entre um pouco na vida uns dos outros. Entre como quem se importa. Entre como quem está disposto a rir ou a chorar. Aliás, a oração intercessória, a oração que a gente faz por alguém, tem justamente esse elemento. Esse elemento de se importar. Eu vou orar por alguém, porque eu estou preocupado com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa me disse algo que me preocupou, e eu me importo com isso. Eu vou orar a respeito disso. Eu vou jejuar a respeito. Quando é que você jejuou por alguém? As pessoas fazem jejum por si, para receber uma bênção divina, nem que seja a bênção do emagrecimento, do jejum intermitente. E tudo bem, jejum faz bem de várias formas e com várias motivações. Mas o jejum do Neemias foi um jejum por outras pessoas. Foi um jejum para orar por quem estava precisando e passando várias necessidades. E ele foi jejuar e orar por essas pessoas. É isso que a gente quer viver como comunidade. Viver uma comunidade onde a gente ore e até jejue pelo outro. Porque o outro está numa crise. Porque o outro está numa dor. Porque o outro está passando por um vale. E a gente vai se pôr a orar. A gente vai se importar. A gente vai se envolver com essa pessoa, na luta que ela está vivendo. A gente vai participar disso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a comunidade do Senhor. Nós somos um com o Senhor e uns com os outros. É verdade que a gente respeita as individualidades. E como pastor eu sempre vivo essa tensão entre respeitar a individualidade e intervir em alguma situação. E é sempre, uma coisa ali. Onde é que eu intervenho? Onde é que eu respeito? Onde é que eu dou o espaço? Mas eu acredito que se importar de toda forma, se importar mesmo, vai ser sempre bem recebido pelo outro. Se você se importar de verdade, se não for uma coisinha de o fuxico gospel, mas se for uma coisa de se importar, se for uma coisa daquela vizinha de abrir a porta e que me deixou meio constrangido num primeiro momento, mas que me deixou feliz depois, porque eu falei, ela se importou com o meu filho chamando,
e se pôs a socorrer, porque talvez ele estivesse sozinho no corredor, me deu uma boa sensação. Alguém se importou. Naquele momento não era nada, mas podia ser alguma coisa. E tinha alguém ali que se importou. Quantas vidas são salvas? Um dia desses eu vi um vídeo de um cara que ele praticamente salva uma moça dentro de uma lanchonete que se engasga na mesa ao lado. Eu falei, isso não é em São Paulo, porque em São Paulo a gente deixa morrer, porque a gente fala, não vou na mesa da pessoa, né? Se a pessoa está comendo ali sozinha, deixa ela sozinha. E eu estou comendo aqui sozinho, me deixa aqui sozinho também. Estou aqui com meu fone no ouvido, com meu celular, assistindo meu negócio, deixa lá. Mas como isso é um retrato anticristão da sociedade. Como Jesus foi alguém que se importou com as crianças, com as mulheres, com as pessoas doentes, com as multidões famintas. Como ele foi alguém que olhou, se importou, interviu, ajudou, contribuiu. Então a pergunta para nós é: com o que a gente está se importando? E com quem a gente está se importando? Só com a gente? Só com o nosso próprio umbigo? É pouco. É muito pouco. A gente precisa olhar ao nosso redor. Para a nossa comunidade de fé, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas, para os nossos vizinhos. E sinceramente perguntar: você está bem? Você precisa de algo? Efetivamente tem algo que eu possa fazer por você? De alguma forma eu posso te ajudar? E com certeza você pode. Com certeza você pode. Ao menos, ou primeiramente, orando pela pessoa com quem você se importa. Orando. Se você for igual a Neemias, jejuando, falando com Deus, se abstendo de comida, em prol da intercessão de uma situação e das pessoas envoltas nessa difícil situação. É isso que a gente quer para nós, como pessoas, como igreja. Não somos ilhas, não vamos nos fechar em nós mesmos. Nós queremos estar juntos, compartilhar e nos importar uns com os outros. Quando a gente é mais tímido, quando a gente está chegando, é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem de dar alguns passos. E você que já está aqui há mais tempo, você dá mais passos ainda na direção de quem está chegando, porque você já é parte. Então para você é mais fácil ir na direção de quem é novo, de quem está chegando. E assim a gente intervir, se importar, se abraçar, chorar e se reconstruir. Que a história de Neemias vai culminar numa grande reforma, numa grande reconstrução, numa grande revitalização de uma cidade e de uma nação inteira. Que começou com esse cara, se importando, chorando, jejuando e orando. Só isso. Começou assim. E daí Deus foi movimentando pessoas e recursos para essa grande reforma dos dias de Neemias. Que Deus nos ajude a nos importar uns com os outros. Eu quero orar agora com vocês para a gente considerar isso. Então não se feche demais. Abra o seu coração. Claro, quando você se sentir seguro e segura para isso, abra o seu coração. Por favor. Eu quero poder ser alguém que ora
e que chora com você se você está passando um momento difícil, e que se alegra com você se os dias forem bons. Mas isso não só comigo, mas entre nós, com todos nós, buscando essas conexões, essas afinidades, essas amizades espirituais que vão culminando em boas transformações na nossa vida e na vida do outro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela forma como o Senhor usou Neemias, e que o Senhor use a todos nós, que a gente se importe uns com os outros, que a gente chore uns pelos outros, que a gente ore uns pelos outros, que a gente jejue, não só para o nosso bem e não só para os nossos objetivos, mas em prol de interceder, de abençoar pessoas que sofrem dentre nós, dentre o nosso circuito de relacionamento, Senhor. Ajude-nos a nos importar e abençoar a quem está à nossa volta, no nome de Jesus. Amém.